Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Iniciando nossos estudos do dia 15 de 10 de 2025. Pessoal, chegando aqui no gráfico semanal. Gráfico semanal aqui bem indeciso, ó, ele está meio que no meio das médias, né? Ó, toque na média de 9 períodos, toque na média de 17 períodos. Ele está bem no meio, bem no centro aqui. Então ele está bem indeciso para que lado ele gostaria de ir. Então vamos acompanhando durante a semana para a gente entender o que ele vai fazer. Bom, o diário traz mais uma informação importante para a gente aqui. O que acontece? Ó, o diário tentou ir para cima no dia de hoje, ele abriu lá na parte de baixo, visitando ali a parte do suporte, tudo. Chegou ali a tocar naquela região de 50% do semanal, que a gente está marcado aqui, ó, de 50, que é essa primeira marcação, até 618, que é essa próxima marcação de baixo aqui, essas duas linhas verdes. Então a gente viu que o preço tocou lá e aí tentou fazer um movimento de subida, né? Só que aí, ó, olha que interessante, ó, pela segunda vez, podemos dizer até a terceira aqui, que praticamente tocou também, pela segunda ou terceira vez, de acordo com a nossa interpretação, ele tocou a média de 9 períodos. Ou seja, essa média agora está se mostrando importante. Então nós vamos ter que observar o comportamento do índice para os próximos dias, toda vez que ele chegar perto dessa região aqui da média de 9 períodos. Ou seja, se ele vai continuar tendo dificuldade de avançar em relação a essa região, ou se apenas ele está marcando esses pontos para em algum momento ele estourar com força e dar continuidade, tá? O fechamento dele não foi muito interessante, apesar de positivo, né? Ele deixou muita sombra superior, o que ainda indica que ele pode querer dar continuidade para baixo, tá? Então agora nesse dia 15, nessa quarta-feira, ele pode querer acelerar e quem sabe buscar essa região. E aí aqui sim, aqui eu enxergo uma região de compra bem forte para depois o preço voltar se desenvolvendo para cima, tá? Então vamos ficar atento como que o preço vai se comportar nessa região aqui, para a gente entender se ele vai querer fazer um teste de fundo, tentando violar a mínima do candle 198 e depois posteriormente do 196, ou se ele vai querer fazer um novo teste, né, para tentar romper esse topo aqui, ó, né, tentando buscar essa média novamente. Aí a partir do momento que ele violar essa média e conseguir de fato ganhar essa média, ele deve vir buscar a média de 17 períodos, tá? Isso é que eu estou vendo para o diário para este momento. Nos 60 minutos, talvez a gente ganhe mais elementos para fazer uma análise aqui, tá ok, pessoal? Aqui nos 60 minutos, pessoal, vamos lá, vamos fazer uma análise de 60 aqui, ó. Vamos tentar entender o que a gente consegue ver de padrão nos 60 minutos. Ó, a gente consegue ver que o 60 ele vem num movimento descendente, certo? Fazendo topos e fundos descendentes. Aí quando ele chega aqui nessa região mais abaixo, ele começa a ter dificuldades. Por quê? Porque ele começa a entrar numa região de compra de uma retração maior, ou seja, do semanal. Então quando ele toca essa região aqui, ele começa a sentir dificuldade. Não é à toa que o preço ele abre em gap para cima, certo? Abre em gap para cima e aí ele vai se desenvolvendo. E hoje, né, no dia de ontem, dia 14, ele acabou, né, também acionando, né, vindo aqui para essa região de baixo. Ele abriu guepado, abriu aqui embaixo. Se a gente colocar o ponteiro aqui, a gente vai ver que a abertura foi em 140.590. Então, ó, o preço abriu aqui, ó, certo? Ele abriu bem nessa região aqui, onde está o ponteiro do mouse. Então, bem interessante é o que o preço conseguiu se recuperar, foi lá, fez o fechamento de gap, conseguiu passar para cima de um topinho que tinha ao lado esquerdo, só que ali ele já começou a sentir a dificuldade. Aqui, ó, se a gente fizer uma marcação aqui, ó, preço considerando até o pavio do topinho, ó, a gente vai ver ó, que ele não conseguiu ter o fechamento, né, de corpo real acima desse topo aqui. Ele teve dificuldades aqui, ó, ele apresentou grandes dificuldades, mostrando que agora essa média de 72 períodos é uma média importante também. A gente teve
uma tentativa aqui de aceleração ao final do pregão, na última hora do pregão, porém sem sucesso também, certo? Então, a gente tem que se atentar agora. Retrações começa a ficar um pouco mais complexo, uma vez que a gente vê que o preço está falhando no fundo e está falhando no topo, certo? Então, a gente colocar a retração agora e tentar entender onde que vai esse movimento, a gente vai ficar meio que tentando adivinhar, porque quando está um pouquinho mais consolidado, e se a gente olhar com um prisma maior, a gente vai ver que aqui está um pouco consolidado essa região, certo? Então, consolidou o preço dentro dessa região maior aqui, ó, certo? E está consolidado aqui dentro dessa região, ou seja, topo, mais fundo, topo, perto do fundo, topo. Agora, para ele mudar esse comportamento, ele tem que de fato conseguir vencer aqui essa região, acelerar para cima dela, certo? E aí a partir disso depois fazer uma correção, pode ser aqui mesmo, e aí sim acionar a continuidade, certo? Aí logo também a gente vai ter esse outro empecilho aqui, esse fundo anterior e esse topo que ele deixou. E ainda para ajudar tem a média de 200 períodos, ou seja, mais um empecilho, mais uma resistência. Então vão ter várias resistências para ele poder ultrapassar aqui dentro dessa região, certo? Ali na região dos 143.750 até 800, ali 143.800, é uma região de bastante dificuldade, tá? Então é isso que eu estou vendo para 60. Se ele quiser de fato agora continuar para cima, que eu lembro que eu falei para vocês no estudo de ontem, que o preço para ele conseguir dar continuidade, ele precisaria fazer o quê? Ele precisaria passar para cima das médias, depois fazer um teste nas médias e voltar a subir rompendo, né? Então aqui ele não conseguiu fazer isso. Ele tentou, mas aí já bateram o preço, ó, ficou esse paviozão para cima aqui, certo? Então agora ele tem que conseguir, de fato, estourar para cima. Estourar a máxima do dia de ontem, né? No caso, a máxima do dia 14, e aí depois fazer uma correção, pode ser na própria máxima anterior, para depois ele vir aqui fazer a tentativa de romper essa outra região aqui, tá certo? Então é isso que eu estou vendo para os 60 minutos neste momento. Agora vamos trabalhar com a questão da venda. Então se ele de fato agora for uma falha, no qual ele está indicando, ó, falhei aqui em cima, não tenho força, não consigo passar mais desta região, então aí ele pode voltar a cair agora, né? Ele pode querer testar esse fundo novamente, e se ele seguir o cenário consolidado, é o que ele vai fazer. Ele vai continuar caindo aqui, ou pode abrir em gap novamente, como ele fez, né, no dia 14, aí ele acelera, de repente vem testar essa região de 50% novamente, e aí a partir do momento que ele entrar dentro dessa região aqui, certo? Aqui, ó, vou deixar ele mais ajustadinho aqui, ó. Então entrou nessa região, dessa mínima até essa, aí a gente monitora para ver se ele vai de fato conseguir acelerar e dar continuidade, certo? Ou se ele vai novamente falhar aqui e aí dar compras novamente lá, visitar o topo e ficar nesse cenário aqui indefinido até ele resolver apontar para algum dos lados, certo? Então o cenário mais confirmado agora é o que? Ele conseguir estourar para baixo ou para cima, e aí quando ele faz a correção ele dá uma oportunidade de pegar um movimento mais confirmado, tá? Óbvio que aqui, ó, a gente tem um grande espaço a ser percorrido, então dá para aproveitar se ele der oportunidades. Tem dias que não estão acontecendo essas oportunidades, tá bom? E se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir, compartilha com os amigos. Se você puder também deixar um comentário, fala se esses vídeos estão fazendo sentido para você, se está te ajudando de alguma forma, se está te fazendo enxergar as coisas de uma forma diferente, seria muito legal. Tá bom, pessoal? Vamos por 15 minutos agora. Ó, 15 minutos então aqui, ó. Deixei as marcações das regiões que a gente está com dificuldade de passar. A gente tem a média de 200 períodos, ó, do 15, que é uma média que ele já vem respeitando há algum tempo, ó. Olha aqui, ó. Toque na média de 200, toque na média de 200. Toque na média de 200, toque na média de 200, e todos esses toques de média de 200 estão sendo frustrados, ou seja, ele toca e dá vendas, toca e dá vendas. Então, vamos observar se de fato ele vai conseguir agora acelerar para cima dessa média, certo? E aí se livrando da região, conseguir fazer o movimento ascendente, tá? Do contrário, eu continuo olhando o padrão, ou seja, qual que é o padrão? Toda vez que ele toca nessa média, ele tem problemas. E aí, a partir disso, a gente pode procurar oportunidades, certo?
E outra coisa que nós vamos observar é essa região de baixo, porque toda vez que ele chega aqui, né, das últimas vezes que ele chegou, ele teve dificuldade, ele, né, não está conseguindo ir para baixo, não está conseguindo evoluir a queda, porém ele também, né, não está conseguindo ir para cima. Então, o 15 também é um cenário um pouco consolidado, pessoal, tá? Cenário um pouco consolidado. Vou buscar uma retração aqui, apesar de entender que essas retrações não estão fazendo muito sentido nesse momento. Ó, ele veio buscar a região de 76,4, já devolveu tudo o preço. Então aqui, ó, a partir do momento que ele der um ponto de retorno, ou até mesmo ele armar uma estrutura e romper aqui para baixo, ó, fica interessante atuar nessa venda, tentar buscar esse fundo ou o próximo fundinho ali, tá? Então podem fazer essa tentativa se estiver encaixado com o operacional de vocês. Bem como para cima, eu prefiro que ele rompa essa região e depois, numa continuidade, eu gostaria de atuar nela. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.